Programa Espírita Quarta Dimensão. O Brasil conta com mais de 3,8 milhões de adeptos do Espiritismo. Seus simpatizantes contam-se também aos milhões. A doutrina espírita como ciência vem colaborando na ajuda para que o ser humano entenda ainda mais Deus, sua natureza e nós nesse contexto. Com o avanço tecnológico, as descobertas sobre o mundo espiritual ganharam um cenário de estudos incansáveis. O próprio corpo humano e sua evolução, tendo como ponto essencial a sensibilidade de identificar elementos que comprovam a existência de um universo paralelo ao nosso. Vidas e outros planetas, reencarnação, mediunidade, são tantos os assuntos que ganham dimensão nesse universo de informações. Com isso, a sociedade hoje vê na doutrina espírita um recurso avançado de informações. No próximo dia 10 de março, se comemora o Dia Municipal da Doutrina Espírita em nossa capital. Evento cuja lei número 9.704, sancionada no dia 11 de novembro de 2021, se torna um marco em nossa capital. A sociedade organizada já entende a colaboração que vem dando à doutrina espírita no seu aspecto psicossocial, proporcionando bem-estar a todos. O programa Espírita Quarta Dimensão parabeniza a todos os espíritas e seus simpatizantes. Que cada um possa de fato se tornar um propagador das verdades eternas. Afinal, somos os filhos de Deus, um projeto feito para a felicidade. O Quarta Dimensão já começou. Carlos Gomes de Souza Childers foi um dos mais autênticos espíritas dos nossos dias, em material de fé racional e tranquilidade de espírito, assemelhava-se a Caibá Chútel e Militão Pacheco. Encarava o espiritismo como doutrina para ser vivida e não apenas difundida. E foi um dos verdadeiros exemplificadores do dever de cristão, encarando-o com absoluta seriedade. Apesar de plenamente convicto, não se apaixonar pelos fenômenos e nem pelos espíritos a ponto de devotar a fé cega. Colocava-os na ordem das coisas naturais e sérias. Grande conhecedor dos assuntos bíblicos, porém, desde a sua militância no protestantismo, divergia de muitos deles. Procurando estudar esses problemas à luz do espiritismo, nele encontrou soluções para velhas indagações. No Departamento de Metapsíquica da Federação Espírita do Estado de São Paulo, exerceu atividades incomparáveis, interessando-se profundamente pelos fenômenos, sem, contudo, ficar eles escravizados, porque sabia dar-lhes o valor e o apreço que mereciam, e compreendendo que o aspecto mais importante da doutrina espírita é o de evangelizar o homem, conduzindo no roteiro da reforma interior. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradabilíssima do meu querido amigo Nonato França, expositor da AD, faz visitas sempre a algumas instituições espíritas e não espíritas, e hoje aqui conosco, levando conhecimento, consolação, afinal de contas, o mundo está acontecendo e somos seres imortais. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Douglas. Uma boa noite. E Nonato,
O programa Espírita Quarta Dimensão sempre faz um link com o telespectador. E entrar em contato com o Antônio Monteiro, que faz a produção do espaço Clube da Alegria Espírita, está levando temas belíssimos, levou mediunidade, obsessão, e entrar em contato com ele falando a respeito de uma dor familiar. Alguém cometeu o suicídio. E como é que fica a família nesse contexto? Nós já trouxemos o assunto suicídio aqui, mas nós falamos da alma que tirou a vida. E praticamente, Nonato, é a primeira vez que nós vamos falar sobre o estado psicológico da família, como deve ser o comportamento da família. Porque o Espiritismo é essa ciência que vem esclarecer alguns fatos, porque ninguém morre mesmo. Mas para ser fiel ao nosso quadro, vamos a uma questão do Livro dos Espíritos, questão 163. A alma tem consciência de si mesmo imediatamente depois de deixar o corpo? E eis a resposta dos imortais. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Isso depende muito do grau de entendimento e evolução. Por isso que nós sempre falamos aqui, querido telespectador, nunca perca a sua referência espiritual. Somos seres espirituais, projetos de Deus feitos para a felicidade. Um dia nós iremos. Mas, Nonato França, o que nós podemos falar para a família que perdeu um ente querido? E, aliás, eu vou abrir só um parêntese. Não pense que a pessoa de fato morreu. Simplesmente antecipou a sua ida para a casa verdadeira, que é o mundo espiritual. O que podemos falar, Nonato? Podemos falar em consolo, mas o consolo dentro de uma realidade e ao mesmo tempo de uma verdade que se sublima diante da misericórdia de Deus, no sentido de que nada está perdido. Houve sim uma transgressão na lei divina, mas há também a questão do consolo de que nada está perdido. E a doutrina espírita traz isso para nós, principalmente para nós, aqueles que ficamos com a sensação de culpa. Por que meu ente querido fez isso? O que é que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse, meu Deus? E agora, o que posso eu fazer por este e por mim mesmo, nesse sentimento que dói no meu peito, que dá uma sensação de aprisionamento e de impotência? A doutrina espírita consola, no sentido de dizer exatamente isso que você colocou, que nada está perdido e que a consolação vem em conformidade com a necessidade de cada um de nós de entendermos que a vida continua, Douglas. Sim, continue, meu amigo. E que nesse continuar de vida, aquele que se foi nessas circunstâncias deverá voltar um dia para recomeçar as suas condições de vida e ao mesmo tempo, Senhor, dizer que poderá nas suas potencialidades refazer tudo aquilo que um dia, por uma questão de perturbação ou de ignorância, tirou, abre aspas, a sua vida, fecha aspas. Pois é, eu costumo dizer aqui no programa Espírita Quarta Dimensão, nas minhas palestras em algumas instituições espíritas e não espíritas, que nós temos que nos olhar como ser imortal. E que a doutrina espírita é a doutrina da investigação. O efeito está aí. Devemos ver o quê? O que ocasionou tais tragédias. Mas que a gente não fique na análise da dor. Afinal de contas, a tragédia aconteceu e agora? Qual deve ser a minha posição? Querido amigo e amiga, ponha na sua cabeça que a vida continua. Como nós falamos no início, a pessoa, ela só abreviou a sua estadia para o mundo espiritual, que é o nosso mundo originário. Um outro ponto, Nonato, que graças ao estudo, o compartilhar das informações com o mundo espiritual,
O espiritismo é aquela ciência que vem se adaptando ao conhecimento, é uma ciência. E eu levei esse tema a um grupo de estudos reservado na Sociedade Espírita Lírio do Vale, e um benfeitor espiritual falou que nós devemos começar a nos educar diante de certas questões de palavra. Exemplo, quando nós vamos falar sobre o suicida, nós sempre dizemos, quer dizer, sempre não, algumas pessoas dizem assim mesmo, não, é um covarde, ele estava fugindo de alguma coisa. O espírito nos chamou a atenção, não. A pessoa não estava fugindo, porque todo mundo quer viver, é da natureza nossa. Nós, enquanto espírito, nós gostamos de viver. O que foi que aconteceu? Foi situações da própria reencarnação, houve um conflito de ideias, mas a pessoa estava perseguindo a solução, mas abriu uma brecha, fazendo com que espíritos avessos ao bem incutisse na cabeça que a melhor solução era desaparecer, mas a pessoa não quer morrer. Tanto é que existe uma obra chamada Memória de um Suicida, que é um best-seller, que narra como é realmente o estado de alma da pessoa. A pessoa não quer fugir, ela quer resolver o problema. Então, houve a situação, a pessoa partiu. Nossa posição, orar, né, Leonardo? Com certeza. A oração, ela é fundamental nesses momentos. Não o sentimento de culpa. Como nós falamos, o efeito está aí, aconteceu. Agora, ficar mergulhado no sentimento de culpa, que eu poderia ter feito isso, ter feito aquilo, esqueça. Vamos o quê? Saber como está a condição dessa alma do mundo espiritual. E nós temos mecanismo para saber. Né, Leonardo? Com certeza, Douglas. E se você me permite, nosso telespectador, contar uma história que eu presenciei. Já como espírita, Douglas, eu presenteei a minha esposa com uma viagem até a Canção Nova, que era católica. E lá, durante a semana, no último dia, que é o domingo, houve uma missa. Uma missa muito bonita, por sinal. E lá na homilia, o padre desabafou com relação ao suicídio, que o tema era esse. Quase, ele disse assim: eu tenho dentro do meu coração uma certeza, ao mesmo tempo que tenho um amor pelo meu pai que se suicidou, mas eu tenho absoluta certeza de que orando para ele, eu vou conseguir colocar no céu. Olha aí. Fica a nós esse consolo, quando nas circunstâncias em que estamos, digamos assim, na perca do ente querido nessa situação, a certeza dessa misericórdia divina que nos oferece a oportunidade de voltar e reaver tudo de novo para a nossa felicidade. E você não deve ficar mergulhado nesse sentimento de culpa. Eu poderia ter feito algo mais. Não fique. Isso mesmo. Busque saber como é que ele está ou como é que ela está. Mas aí, Douglas, eu tenho que fazer uma reunião mediúnica? Não precisa. Nem tudo precisa de reunião mediúnica. Sabe por quê? Tem um desdobramento do sono. Converse com o Pai em secreto, porque Ele tudo sabe e tudo vê. O desdobramento do sono, meu querido telespectador, é a forma em que nós, enquanto espíritos imortais, vamos estar em contato com o mundo espiritual. O corpo descansa, eu vou caminhar no mundo espiritual. E se eu me estruturar para isso, eu vou consolar esse ser que partiu dessa forma, aonde ele estiver, em qual região ele estiver, lógico, com toda a assistência do nosso anjo da guarda, dos espíritos benfeitores de plantão. Então, no desdobramento do sono, muito consciente, você pode dar a devida assistência para aquela alma que partiu. Agora, veja lá, há de se ter condições. Não é só chegar, tá bom, eu me arrependi, agora eu quero ver ele. Não. Você tem que primeiro se acalmar, você tem que realmente rever a situação, pegar a aprendizagem e dizer: Deus, agora eu sei os equívocos, agora eu quero ajudar. E você vai ajudar sim, tenho absoluta certeza. Temos pesquisas científicas. O próprio Instituto do Sono de São Paulo estuda de uma forma muito séria
que esse desdobramento tem algo de misterioso no estado de sono. E veio o Espiritismo dizer o que é. É o encontro que nós temos com seres de outras existências e até mesmo de pessoas dessa existência que já partiram. Então, para você, meu querido amigo e amiga, que perdeu um ente querido pelas vias do suicídio, não compre a ideia que tudo está perdido. Não está perdido. E para a gente puxar mais um pouquinho do entendimento, algumas vezes essa alma que partiu de uma forma tão dolorosa, sabe como vem, Nonato? Como neto, como bisneto, volta ao cenário da reencarnação. E é essa consolação que o Espiritismo dá. Primeiro, a morte não existe. Segundo, nós temos o desdobramento do sono. Dá para saber como está a pessoa, a alma, no seu estado. Dá para ajudar. E, Nonato, eu queria que você fortalecesse um assunto. Procure pessoas que conhecem. Sabe por quê? Nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Tem muita gente aí desenhando a desgraça aonde não tem. Então, toda pessoa que passa por qualquer tipo de sofrimento, o sofrimento é um estágio temporário. Se você buscar a ajuda correta, rápido você sai daquele estado e rápido você ajuda a pessoa que realmente está precisando, não é? Porque somos capazes. E não somos capazes pura e simplesmente porque achamos. É porque é um determinismo divino de que nós somos capazes de superar todas as circunstâncias, que nós somos capazes de realizar. Por isso não foi à toa que o Mestre falou: vós sois a luz do mundo. E se somos a luz, é a partir de nós que a luminescência de nós sublima este mundo, sublima nós mesmos e nos transforma. É este o propósito divino para conosco. Somos o projeto de Deus feito para a felicidade. Acredite, a vida continua. O amor que você tem para com seu próximo continua. Visitas espirituais daqueles que partiram, todos nós recebemos. Então vamos atrás sempre da boa informação. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. E desde já quero dizer a você, telespectador, que nós agora vamos abordar a temática suicídio com outros dos nossos convidados nessa temática, a família. Porque a gente só coloca o ser que foi. E a família, como é que fica? E eu quero trazer a experiência dos nossos expositores e seus conhecimentos. Já passei aí para um monte de gente aí que eu quero que, de fato, cada um de nós façamos a nossa parte dentro desse contexto de felicidade que é o mundo material e espiritual. Lembre-se, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Falando em felicidade, Nonato, aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Distribuidora e livraria Aguinaldo Rosa. Isso! Venham e aproveitem a chuva de ofertas! Aqui você encontra livros infantis, adultos, juvenis e jogos educativos. Milhares de títulos! Atenção, escolas e universidades. Tiramos carteira da UFS, União Paraense dos Estudantes. Entre em contato com a gente. Adquira já o seu cartão Fidelidade e tenha desconto na sua compra. Fica na Travessa Lomas Valentina, 1198. WhatsApp 980 28 29 86. Boa noite! Aê! Gabriele Dias aqui na sua presença maravilhosa aqui com a gente. Isso!
Boa noite a vocês que nos assistem sempre. Começando mais um Clube da Alegria Espírita. Na sua telinha, na sua televisão, no quarto, na sala, onde você estiver. Nós estamos lá para levar a alegria. Isso! Hoje um domingo maravilhoso, tá certo? Um domingo bacana mesmo, tá certo? Onde as famílias se reúnem, né, Gabriele? Sim. Se reúnem para assistir o programa da família já, ok? Olha, agora vai o seguinte, vamos conversar com as visitas que chegaram hoje, enquanto isso rola o programa. Vamos lá, Gabriele, vamos lá. Você não sabe? Então fique sabendo! Galáxia do Sombreiro é também conhecida por M104 ou NGC 4594. Trata-se de uma galáxia espiral situada a uma distância na ordem dos 30 milhões de anos-luz, podendo ser observada na constelação de Virgem. A Galáxia do Sombreiro foi descoberta em 1781 pelo astrônomo francês Pierre Méchain. O nome desta galáxia vem da sua forma peculiar, que faz lembrar um chapéu mexicano. Tem um diâmetro aproximado de 50 mil anos-luz e possui em seu centro um buraco negro muito macio. A M104 é bastante rica em termos de aglomerados globulares. Estima-se que esta galáxia possua cerca de 2.000 aglomerados globulares. É um objeto celeste muito fotogênico, como podemos verificar através desta bela imagem. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. O nosso assunto de hoje é vampirismo espiritual. Não vamos falar de seres mitológicos que têm dentes agudos que usam para sugar o sangue das suas presas saudáveis, mas sim de uma ligação prejudicial entre encarnados e desencarnados. Então, vem comigo! O vampirismo é a prática utilizada por espíritos desencarnados para sugarem as energias das pessoas. Ao desencarnar, o homem leva consigo todos os seus vícios e necessidades, como o uso das energias deletérias provenientes do tabaco e do álcool. Então, esses espíritos obsessores se aproximam de pessoas que estejam utilizando essas substâncias para que possam vivenciar as sensações e os fluidos gerados pelo vício. Podemos citar os viciados no campo sexual, das drogas, dos jogos e até na prática mais comum do dia a dia, mas que em excesso oferece sérios prejuízos, como o caso da alimentação. Há espíritos que, pela ignorância e atraso moral, além de subjugar suas vítimas encarnadas e até mesmo desencarnadas, mantêm pela chamada ideoplastia seu perispírito em formas monstruosas. Ambientes onde imperam o vício e a imoralidade são roteiros preferidos destes espíritos, uma vez que lá encontram por afinidade e sintonia suas presas com maior facilidade. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Bom, gente, dando continuidade ao nosso quadro infantil, agora vamos apresentar o nosso clipe show de hoje. O que Jesus faria em meu lugar? Do grupo Sarinha de Evangelização. Roda o clipe! Eu tenho para casa, mas não quero nem saber. 10 páginas inteiras de questões pra responder. Prefiro ir lá fora pra brincar.
Mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar. Chega um coleguinha e me dá um beliscão, daí fico nervoso e dá-lhe o pimentão. É claro que eu quero revidar, mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar. Mamãe me proibiu de assistir televisão, mas corro escondida e o controle tá na mão. Mamãe tá longe, não vai escutar. Mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar. Eu quero um brinquedo, sei que é caro demais. Papai diz que não pode e eu não deixo ele em paz. Eu quero e vou gritar. Mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar. Hoje é domingo, tem evangelização, mas tenho tanto sono e o meu quarto está tão bom. Dormir até a hora de almoçar. Mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar. Bom, galerinha, chegando já ao final aqui do nosso quadro infantil, agora vamos àquele momento precioso, que é o abraço. Gabriel, algum abraço? Meus abraços vai para todo mundo que estiver assistindo. Isso, legal. E também meu abraço para todos vocês, mamãe, papai, tio, vovô, tá certo? Você, criança, que tá sentadinha aí, um abraço em você, ok? E até o próximo domingo, né, Gabriel? Tchau! Tchau! Hoje nós vamos falar sobre a relação entre doença e autoconhecimento. Durante muito tempo acreditou-se que a doença era uma espécie de castigo divino, e essa concepção permanece no imaginário de muitas pessoas até os dias atuais. Entretanto, Deus é amor e Ele não se vinga de ninguém. A doença é, antes de qualquer coisa, um convite ao aprimoramento espiritual e ao autoconhecimento. Afinal, a matéria é o espelho da alma. Um exemplo bíblico que temos é Saulo de Tarso, um dos maiores perseguidores de cristãos que ficou cego por um período. A cegueira não era para que ele fosse humilhado ou para criar um abismo entre ele e Deus, e sim para que ele adquirisse maturidade espiritual. Durante o tempo em que Saulo ficou cego, ele pôde se questionar sobre muitos dos seus atos e decidir mudar. E quando se curou, ele se tornou um instrumento de Cristo e operou maravilhas. Deus nos ama tanto quanto amava Saulo e a todos os outros vultos bíblicos e também nos dá as mesmas oportunidades. Por isso, lembre sempre que a dor é sim incômoda, mas se for bem compreendida, pode se tornar um salto na nossa evolução. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.